gente, lindas, maravilhosas, Bruna. Sábado a gente se vê, se Deus quiser, amém, Jesus. Né? Tinha que ter colocado o Ricardo no grupo. Né? Veja se você consegue colocar lá no grupo da casa, tá o Ricardo. Ah, tá bom. E daí você, Ricardo que tá lá, puxar pra ele vir. A Sandra hoje não vai conseguir entrar e a Cássia, daqui a pouco ela entra, manda mensagem pra Cássia, fala, oi Cássia, estamos te esperando. A Sandra já tinha falado que não ia poder entrar. Então, gente, a Pri vai dar seguimento aqui depois, que eu vou tirar a menina ali. Pode chamar a Bia lá, depois eu vou levar ele lá e depois eu levo o Davi. Então eu vou ter que dar umas saidinhas hoje. Então a Pri vai dar continuidade da leitura, mas vamos lá. Vou mostrar ali primeiro pro pessoal que depois assiste o canal, que fica lá, né? Como que é o nome do livro? Dom Henrique Soares da Costa, quem escreveu Os Encontros de Jesus. Por sinal, isso daqui vai fechar com uma pergunta que alguém fez essa semana sobre as passagens de Jesus aqui, como é que se deram e como é que a gente podia. Gente, esse é o livro, olha. Tá? Era para ter sido desde o início, mas eu adoro fazer tudo invertido, né? Então já viu, eu vou levar você um pouquinho lá depois também hoje, tá bom? Olha só, eu vou ler aqui atrás, tá? O que tá escrito aqui. As pessoas estão olhando eu com essa minha verdona, mas ó, o meu sapato combina, tá, gente? Meu sapato é da cor do meu esmalte, só pra vocês saberem. Qual que é o nome do livro mesmo? Os Encontros de Jesus, tá? Então, eu vou dar aqui uma leve pincelada antes de eu vou fazer a oração. Tá melhorzinho, né? Tem uma camada? Então tá bom. Os encontros de Jesus com diversos personagens do Evangelho são uma rica fonte de meditações sobre a pessoa de nosso Senhor. Valendo-se desses episódios narrados pelos textos bíblicos, Dom Henrique Soares elabora um retiro no qual convida o leitor a aprofundar-se nas palavras, atos e gestos de Jesus, a fim de extrair luz para a sua própria vida interior em relação com ele. A relação com Jesus, né? Ele coloca para o interiorizar mesmo no livro as passagens de Jesus aqui na Terra como uma forma de retiro interior nosso. E eu vou trazer, porque a Cher sempre tem que mudar as coisas, né, gente? Eu vou trazer esta visão, né, em relação a Jesus no nosso interior. E eu vou trazer como atualizar isso aqui hoje em dia na prática, né, gente? Mas com o nosso exterior também. Porque às vezes a gente, bom, pensando bem, acho que é difícil, eu não posso falar pra mim. Pra mim é muito fácil conviver comigo mesmo, com os meus próprios fantasmas, porque eu já exorcizei ele nesses anos todos de vida, né? Senão não estaria aqui. Mas acho que a maioria das pessoas ainda tem muita dificuldade com isso, né? Ainda tem muita dificuldade em lidar com os seus próprios fantasmas. As suas próprias dificuldades, aquilo que no dia a dia se manifesta, né? E se torna uma coisa difícil, né? Que dirá então com o externo. Porque se eu só dou aquilo que tenho, ninguém vai abrir a boca e vai sair alguma coisa que não esteja lá dentro, gente. Isso só vai vir o que tem. Ó, meu amigo Osvaldo chegando, gente. Então, Osvaldo, quer dizer que todo dia que tem estudo, as pessoas já vão chegar. Esses dias que uma paciente chegou pra mim e falou assim, nossa, eu queria ver seus lados. Você vai na festa com ele, gente? Querido, Deus te abençoe. É firme e forte. Hoje eu passei uns perrengues. Eita, nós! Todos nós passamos uns, né, Osvaldo? Tem jeito. Hoje foi tenso. Que bom que você tá aqui, Osvaldo. Então, assim, nossa, a gente tá coroado aqui hoje. Pior que tá faltando gente, você imagina que hoje nós já ia ter que já, né? Enfim, que bom, graças a Deus. Então, assim, ó, quando a gente não consegue lidar com isso dentro de nós, em nós, né? Que nós não vamos fazer com o exterior.
se eu só falo na linguagem que eu aprendi, e eu só vou dar daquilo que tenho e falar do que conheço, eu primeiro tenho que ter aprendido a lidar muito bem com essa ferramenta para conseguir manusear ela com o outro, né? Então, quando a gente entende que a proposta minha é muito além de ser uma leitura, de fazer uma interiorização, né, para lidar com isso consigo, eu quero trazer isso, lide com o Jesus em você, por você, para você e para Cristo, por Ele. Certo? Porque assim, uma coisa é a gente pegar os ensinamentos de Jesus para facilitar o diálogo comigo, e tem que ser sempre comigo a cura. Porque se eu não tô curado, não pensa que vai chegar alguém gritando de dor na minha frente e eu com o pé aberto não vou gritar junto. Vai gritar junto, gente. Vai reagir, certo? Então primeiro cura o seu, aí você fica quietinho para ouvir a dor do outro e você consegue curar o outro, certo? Né? Depois eu vou te levar lá também hoje, tá? Não se preocupe não, que eu tô só... Gente do céu, eu sou que nem gavião. Que gavião nada, só águia. Gente, águia, que ela tá aqui em cima, assim, ó. Águia, que tá com aquelas asas, porque você olha aqui, olha ali, tocar. Já olhei o Davi antes de vir, que eu já falei, depois já fecho tudo e eu vou só fechando. Oi, meu amorzinho, tudo bem? Você falou com a Cássia, mandou oi pra ela? Não, mandei pro Ricardo. Isso, mande pro Ricardo o convite para entrar online. Que vai ter que colocar, na verdade, ele Não pode, eu já pus ele no grupo de estudos. Ah, eu só se eu derrubar e cair de novo. Não pode faltar ninguém, que a gente manda um oi, né? Não, eu sou terrível, né, gente? Não, tem um monte de gente que eu não mando oi. Tem mais, tem umas 15, 16 pessoas. Ah, é? Eu mando pra algumas pessoas. A Silvana não se atreva. A Silvana já recebeu. Agora a Bruna, que eu sei que ela consegue clicar ali, ela tava dirigindo, ela deve estar vindo do trabalho. Olha, a Bruna tá de parabéns, hein? A Fran também, eu falei, ó, mas é que a Fran sabia que tava chegando no emprego dela. Então tô esperando agora. Eu já mandei. Falei, a Sharon pediu pra eu te dar oi. Isso. Estamos no estudo. E vou cair a ligação aqui. que eu tô dirigindo, tá? Amor da minha vida! Linda! Tá bom, então. Depois eu vou derrubar, ou você fala, porque não tem como, sem ligar de novo, o Ricardo consegue. E a Cássia consegue, né? Só pra lá. Então tá. Então, assim, trazer essa consciência de conversar com as passagens de Jesus em nós, por nós no primeiro momento, e por Cristo, né? Se a gente for pensar dentro de um processo evolutivo, vamos dizer assim, que a gente busca primeiro Cristo para mim, certo? Depois eu quero o Cristo por mim. Então, primeiro é para mim, Ele fazendo por mim, e quando nós nos santificamos é para Cristo, que seria eu conseguir colocar os ensinamentos para o meu irmão, e assim eu não estar na dor, me debatendo, né, diante das dores, porque daí eu já consegui compreender, é em mim, por Cristo, para Cristo. Se o meu irmão é também filho de Cristo, ele é filho do Deus e é com ele que eu tenho que conviver, né? Então, logo, quando eu consigo conviver melhor, eu estou para Cristo. O que fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste, né? Então, a intenção do livro é, num primeiro momento, trazer esta reflexão. Eu estou colocando a parte de trás para ver aqui e daí aqui. Eu tiro uma foto e mando ali no grupo. Isso, tira uma foto e manda no grupo. Então, quando a gente tem essa consciência de clareza... Eu tô na ligação. Calma aí. Que a gente, depois do final,
né, a gente posta no grupo de estudo, tá? Pra vocês verem. Então, a Pri vai dar abertura ali, dando, que é foto de Dom Henrique da Silva. Não conheço ele, tá, gente? Não conheço, não sei de onde é, peguei do meu filho. Pra variar, né? Olha lá, né? Eu vou fazer, então, a oração de abertura. E eu tenho umas coisinhas para fazer aqui hoje. Então, eu vou ficar indo e vindo ali nesse primeiro momento. Aqui. Aqui, ó, a Luzia tem. Vai lá, dá lá ali que a Pri consegue. Eu não sei tirar foto direito, nem me liga. Não consigo, não dou conta. Aí eu e Luzia somos igual, né, Luzia? Facilita pra nós, gente. Tamo aí. Facilita. Vê, semana passada, quem me ajudou a cortar o vídeo pra me subir foi a Ana Reis. Essa semana, ela não fez isso. Daí eu já falei com o moço, ele falou, moço, desculpa, apareceu um pouquinho. Eu não sei mexer nessas coisas. Hoje em A dia... gente esqueceu de ver juntas. Tá vendo, amor? Foi, verdade, verdade. Poxa. Eu não sei mexer nessas coisas, eu gosto de tudo assim. Eu sei que tá ali, mas sabe por que eu não ligo? Porque como eu tô falando com as meninas aqui, e aqui eu já tô acostumada, pra mim tá tudo certo, mas daí eu esqueço das coisas que pode e que não pode, né? Acontece. Quando você lembrar, mesmo eu estando longe aqui, você avisa que eu consigo te mostrar Que tudo daí como ela faz. consegue, porque eu sou... Ai, gente, o que falam pra mim? Por que você não tem podcast das coisas? E faz podcast, gente, eu nem sei o que você tá falando. É grego pra gente. Nossa, que perigo aquilo! Entra no meu Instagram, fala misericórdia, pai amado. Que nome! Não tenho, eu tenho o WhatsApp porque precisa por causa do trabalho. E tenho o canal do YouTube porque a Pri fez tudo. Primeiro fez tudo dela, daí sabe que a Pri fez, montou o celular dela, agora eu ponho uma conta compartilhada aqui, já era pra você subir, porque e ela me ensinou, e eu só sei fazer aquilo. Entendeu? Mas eu sou ligeira, gente. Eu quero dizer pra vocês que sou esperta pra caramba, né, Pri? Ela me falou uma vez só, subi o vídeo no canal, subi todos os outros a partir daquele dia. E eu não fico olhando a pessoa me falar. Então, às vezes a pessoa fica assim, ela tá olhando, nossa, o Anderson faz isso comigo direto. Eu tenho que falar mal do meu marido. Eu falo muito do meu marido aqui, vocês estão entendendo? É porque eu amo muito, né? Ele sempre claro está que presente, né? Nossa, eu amo muito. Ele fica fora, né? Ele sempre está Ele presente. nunca fica, eu não falei isso pra ele, falei, amor, você não fica fora nenhuma vez. Porque eu falo dele demais. Gente, você vai falar que você não ama? Por mais que você tenha falando dele. Não, eu não falo, essa mal, ele é uma bênção pra mim, gente. Jesus amado, eu não sei o que seria da minha vida sem ele. Ele faz café pra mim de manhã, prepara o pão, amor, vai lá tomando banho enquanto eu vou. Hoje, olha, amor, não dá mais tempo pra você tomar banho. Toma café, depois você toma banho. Tá. Entende? Almoço, amor, vem que o almoço tá pronto. Hoje ele não me serviu na hora do almoço. Isso é uma raridade. Quando ele pegou o prato, claro, quando eu deixei passar em branco, né, Luzia? Isso é uma benção. Ele pegou, se serviu, falou, amor, você vem almoçar, as crianças, todo mundo na mesa, cada um servindo. Ele pegou, serviu, sentou. Eu olhei pra cara dele e falei assim, nossa, amor, hoje eu sei que você tava me servindo, porque ele me serve todos os dias. A primeira pessoa ele me serve, daí ele se serve, daí as crianças não servem. Sempre. Daí quando ele viu, eu falei assim, acho que ele tava com fome, coitado, cansado. Isso não é normal dele. Cuida dos teus horários. De tudo. Daí ele falou Pra assim, você não, não amor, é extrapolar. verdade, então pega aqui meu prato. Eu falei, não, amor, pode você não vai comer. Que deixa que eu me sirvo. Não, mas eu ajudei, hoje eu fiz a salada, eu fiz o arroz, mas tudo bem, foi feijão, a mandioca, a carne. E consegui queimar o alho, gente, eu pus o alho pra fritar e fui no quarto falar com a Isabelle. Porque, não, É quando distraída. eu vou, meu Deus, eu falei, gente, põe fogo na casa, né? Melhor ficar longe do fogão. Viu só, Oswaldo? Põe fogo na casa. Viu por que que o Anderson cozinha, Oswaldo? Mas ele é uma bênção pra mim, gente. Mas escuta, pedi pra ele arrumar a porta da pia e do armário branco, né? Coloquei o arroz hoje pra fazer, o que que eu fiz? Fui arrumar a porta, ele sentado lá, eu com a chave de fenda, porque pra mim é muito mais prático ir fazendo, entendeu? Pra mim é muito melhor. Então, eu gosto dessas coisas, mas eu já peguei a chave de fenda e falei, amor, tem que comprar uma peça nova. Daí eu tentei. 2 peças eu consegui salvar, a terceira não tinha razão. Falei, amor, vai. Então a gente divide bem as funções de casa, né? Assim, mas ele é uma vez, porque eu acabo me esquecendo muito das coisas mesmo. Meu Deus do céu. Enfim, gente,
Então, nós vamos dar abertura, a Pri vai começar a ler, eu vou dar seguimento aqui no que eu preciso fazer. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração. E todo mundo com as aguinhas? Agora, que eu lembro da aguinha, viu? Como eu lembro das coisas. Eu esqueço, eu lembro depois. Não esqueçam de tomar água depois, meninas. Moléculas de partículas da água ficam sim com memória. A gente consegue sim fazer programação na água. E é por isso que Jesus fala tanto do nascer de novo, da santificação que vem da água, né? O intencional da água, tá? Vamos elevar o nosso pensamento até o trono da graça, até esse lugar lindo onde habita o nosso Deus, Criador de tudo que há. Amado e querido Mestre Jesus, Mãezinha Maria, crentes, confiantes, serenos e com o coração tranquilos diante da certeza da condução dos trabalhos, dos estudos, dos grupos que se aglomeram e vão buscar da fonte da água viva, o quanto tão lindamente Mãezinha Maria e Mestre Jesus nos auxiliam, nos conduzem. Sabemos que seremos conduzidos também com a leitura deste livro, as meditações, mas acima de tudo, Jesus, dai-nos um coração semelhante ao teu. Dai-nos, Jesus, um coração semelhante ao teu, para que possamos assim colocar na prática, interiorizar e manifestar todos os estudos, compreender, discernir e sairmos instruídos de como agir, proceder, conduzir, manusear as ferramentas que tu deixasses para nós aqui na terra, para que servissem de instrumentos de realmente auxílio na condução da nossa vida. Que nós possamos começar ainda de forma mais profunda a realmente usar todos os artifícios e estarmos com a mente aberta, com o coração flexível, talhados para compreender e florir e fazer, sim, que isso cresça em nós. E quanto mais tu cresças em nós, ó Pai, que de nós diminua as nossas dificuldades que debatemos e sofremos aqui na terra, e possamos ter essa vida leve com o Cristo crescido em nós, que sirva de semente gerativa e que gere constantemente e abundantemente em nós fruto vivo da água viva de Cristo em nós, que vai nos fortalecer, rejuvenescer no espírito, transbordar de graça abundante os teus ensinamentos para nós, ó Deus. E assim, crendo na condução do Mestre Jesus, claro que Ele nos dará, e que realmente Mãezinha Maria irá também nos ajudar a como manifestar isso no aqui e no agora, e que teremos nossas vidas ainda mais santificadas. Desde já te agradecemos por todos os instrumentos e frutos que iremos receber a partir de hoje. Amém e amém. Para quem não sabe, amém significa assim seja. Então é como se eu estivesse falando assim seja e assim seja. Eu reforço 2 vezes, subindo meu pai. Ele sempre terminava a palavra amém e amém. Assim seja e assim seja. É quase falando, ó Deus, ó, bem de perto, para ver se você vai cumprir realmente. Meninas,
Eu já volto depois para a segunda parte aí, tá bom? Agora a Pri assume ali, Pri. E eu vou pegar ali o seu Gilberto um pouquinho. Vamos entrar lá, seu Gilberto. Luzias, o teu celular tá lá com aqueles áudios ali também? Olá, gente. Boa noite. Vou iniciar então a leitura, né, do livro, só recapitulando aqui, ó, Os Encontros de Jesus, Dom Henrique Soares da Costa. Tá? Ok? Vou começar aqui pelo capítulo 1. Capítulo 1, ele fala do encontro com João Batista. Então, como a Sharon colocou aqui, né, todos nós vamos aprendendo juntos e a partir do momento que a gente for ouvindo a leitura aqui, a gente vai conectando, né? Que a ideia é a gente entender o que Jesus tentou nos transmitir aqui na trajetória dele, para que a gente consiga entender e praticar o que ele tentou nos ensinar. Então, eu vou lendo aqui. E aí, se alguém quiser fazer algum comentário, só lembrando, né, que daí, quando a Sharon não tá aqui, então a gente guarda as perguntas para fazer para ela daí, tá? Só parar aqui. Então, mais comentários a gente pode fazer. Eu acho que essa parte quis dizer isso, dizer isso. Então, todo mundo tá aberto para comentar, mas só as perguntas daí a gente faz para a Sharon assim que ela retornar, tá bom? Encontro com João Batista, a missão de ser o caminho para um outro. É o título do capítulo 1, é sobre isso que vai falar agora. Somente o Evangelho de Mateus relata o diálogo entre Jesus e João Batista. Os demais apenas supõem um encontro entre o precursor e o Messias, logo no início do ministério público de Jesus, pelo ano 28 da nossa era. Tomemos o texto matiano. Então, ele cita aqui uma passagem da Bíblia. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Convertei-nos, porque o reino dos céus está próximo. Pois dele falou o profeta Isaías ao dizer: Vós que clama ao deserto, preparai o caminho do Senhor, aplanai suas veredas. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, então, o fruto que prove a vossa conversão e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com a água para a conversão, mas para aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A pá está na sua mão. Vai limpar a sua eira e recolher o seu trigo no celeiro. Mas quanto à palha, vai queimá-la num fogo inextinguível. Nesse tempo veio Jesus da Galileia ao Jordão à procura de João, a fim de ser batizado por ele. Mas João, tentando dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu.
batizado, Jesus saiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Esse é o trecho da Bíblia. Nossa, Ok. nem vi que a Sharon estava aqui. Eu cheguei. Esse é o trecho da Bíblia. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Senão eu vou continuar. Posso continuar? Meninas que estão online, ninguém quer fazer nenhum comentário? Vou continuar. Antes do encontro com Jesus propriamente dito, convém que observemos este João Batizador. Não é fácil sua missão. Ser sinal de um outro. Ser apenas uma seta que indica o caminho, uma voz que anuncia a palavra. Nos evangelhos, João é tão importante, tão sem importância. Somente Lucas se ocupa de suas origens. Mateus refere-se a ele de modo surpreendentemente abrupto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Não se importa com o lugar de onde vem nem quem foi precedentemente. Importa somente a sua pregação. E esta é importante porque anuncia um outro. Eu vos batizo com a água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno, nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. João não é importante por si mesmo, é importante por causa do outro que ele anuncia. Segundo São Lucas, toda a vida desse profeta de Deus, desta testemunha de Cristo, é assim o que trata sempre o quarto evangelho. É ela mesma uma profecia, uma preparação para o Cristo. Sua vida é ser precursor de um outro. Basta observar que Lucas narra os eventos na seguinte ordem: anúncio do nascimento de João, anúncio do nascimento de Jesus. Nascimento de João, nascimento de Jesus. Pregação de João, pregação de Jesus. Morte de João, morte de Jesus. A mensagem é clara: João prepara o caminho do Senhor, não somente com sua pregação, mas também com a sua vida. Ele vai à frente como um batedor, como um pregoeiro. É quem vem depois que importa. É o anunciado quem realmente interessa. É comovente o modo que João relativiza a si mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Meninas online, qualquer coisa vocês abrem um áudio aí. É comovente o modo como João relativiza a si mesmo. Agora ele volta a falar uma parte da Bíblia, tá? Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? E ele disse: não sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és, para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de tu mesmo? Disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eles tinham sido enviados pelos fariseus. Perguntaram-lhe ainda: e por que batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis. Aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Declara-se a si mesmo como sendo uma simples voz profetizada por Isaías. Afirma claramente que não é o Cristo, não é o profeta, o novo Moisés prometido por Deus em Deuteronômios 18, 15 e 18. Vou suscitar para eles um profeta como tu,
por meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e lhes comunicará tudo o que eu tenho a lhes ordenar. João não se preocupa consigo mesmo, não quer atrair atenção para si, mas para aquele que vem. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Santo Agostinho, de modo tocante, comenta: segui o exemplo da humildade de João. Julgam que é o Cristo e ele diz não ser aquele que julgam. Não aceita para sua glória o erro alheio. Se tivesse dito, eu sou o Cristo, como seria facilmente acreditado, ele que já era assim considerado antes que o disseste. Mas João não o diz, reconhece o que é, diz não ser o Cristo, humilha-se. Vê de onde lhe virá a salvação. Compreendeu que é uma lâmpada e temeu ser apagada pelo vento do orgulho. Perfeito. Não, eu vou terminar um pouco nessa outra parte lá, mas antes eu quero só trazer eu não vi se no início ele fala quem que é João. Não, ele só está falando que ele não é o Cristo que eles estão esperando quem vem depois. Tá, então tá. E quem vem depois é maior. É porque adivinha que eu também não li o livro, né, gente? Não faço ideia do que vai ser lido, eu vou ler junto com vocês. Eu vou dizer, meu Deus, eu não sabia, sério. Gente, quem já ouviu falar em Nossa Senhora da Visitação? Poxa, gente, é a paróquia que a minha sogra canta e toca, gente. Ela é música nessa paróquia. É lá que o Anderson faz a renovação carismática. O Anderson de volta. Sai falando nome, entra falando nome. Eita, nós. Nossa Senhora da Visitação é linda. Ela tem a Maria grávida e Isabel. Quem era Isabel? Isabel era prima de Maria. Isabel engravidou antes. E Isabel não podia ter filho, já tinha uma idade avançada. Tanto que tem a viagem que Maria faz no início da gestação, é para ver a prima dela, né? Que já estava numa idade avançada, precisaria de ajuda e ela vai ajudar. Então elas têm 3, 4 meses provavelmente de diferença, a gente não sabe exatamente. Então Jesus é, de certa forma, muito próximo de João Batista. Eles são primos, né? Irmãs primas, eles nasceram primos e nasceram muito próximos. E diz que quando Isabel chegou, ele revirou no ventre dela e pulava de satisfação quando chega Maria trazendo Jesus no ventre, né? Então, João Batista, ele veio por primeiro mesmo, ele saiu de casa primeiro e começou a anunciar as boas novas de Jesus que estavam por vir. Por isso ele é o precursor de Jesus. Ele anuncia a chegada deste Jesus que já está aqui e que vai trazer, depois ele batizou com a água, né? E a água do lado de Cristo salvou-nos, né? Quando ele foi espetado, que estava na cruz, para ver se realmente estava, eles perfuraram com a lança depois Jesus. E dali jorrou sangue e água. Por isso que a gente fala sangue de Cristo. Inebriai-me, né? Água do lado de Cristo, salvai-me. Ó, bom Jesus, conduzi-me dentro de vossas chagas, escondei-me, né? As chagas de Cristo. Então, ele trouxe esta mensagem de um Jesus que estava por vir, mas ele conhecia Jesus, por isso que ele falava com tanta procedência. E dizia que não era digno, né? Achei interessante, Aaron, na parte ali que um comentário de Santo Agostinho, né? Que ele fala mais a nossa linguagem. Maravilhoso Santo Agostinho, né? Ele fala a nossa linguagem. A gente conversou sobre Santo Agostinho essa semana ainda. E aí ele falando sobre a questão de ele ser humilde, né? João, porque
ele poderia o tempo inteiro, né? Se ele tivesse esse orgulho, Meu Deus, imagina, eu status. sou primo do grande. Mas eles estavam. Convivi, conhecido no ventre. E eles estavam querendo Verdade. dizer que era ele, né? É. O grande, era ele o profeta, Não, e ele não. foi humilde e falou, Não. não, é Ele quem vem teve depois. uma morte muito triste, né? Ele foi decapitado. Porque da mesma forma que Jesus também morreu de forma impactante naquela época, os líderes de uma tribo que eram os grandes, né? E eles faziam questão, reconhece César, o grande, como um senhor. Então o rei era o rei e ele era tido como um deus, né? Pôncio Pilatos, ele era hoje seria um diretor, não o presidente. Tanto que ele manda pedir ao faraó, né? Ele manda, tem esse diálogo, não é permitido, né? Então, assim, eles eram tidos como grandiosos e eles eram tidos como Deus. Então, o povo tinha que adorar eles. E daí, quando isso não acontecia, mandavam matar. E João não reconheceu. Ele falou, não és o meu Deus está indo. Né? Então, e por causa disso ele morreu. Bem curado, morreu antes de Jesus. Antes de Jesus morrer, mataram ele. Mas logo na sequência, logo depois que ele batiza Jesus, ele não tem um tempo muito grande, não. Né? Os dois tinham mais ou menos a mesma idade, meses de diferença, né? Já na sequência, ele estava com 30 anos, porque foi logo depois que ele batiza Jesus que Jesus começa a caminhar, né? Então, antes não tinha. Então, só pra gente saber, tá bom, gente? Nós vamos dar seguimento para a segunda parte, vamos só clicar ali, né, no terminar o vídeo ali.